Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius e bom, tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui com um vídeo de análise de Turma da Mônica Jovem. E não é Turma da Mônica Jovem da primeira série. Sim, estamos aqui de volta com Turma da Mônica Jovem, segunda série, porque depois da edição 37, que foi a última edição que eu comprei da Turma da Mônica Jovem da segunda série, que no caso foi de dezembro de 2019, finalmente eu estou aqui em mãos com uma nova história que me interessou, que no caso foi a edição 43, O Outro Lado da Moeda. Então, edição 37, acho que tipo, muitos meses depois, estou aqui com uma edição que finalmente me despertou o interesse novamente. E hoje a gente vai fazer a análise dessa história. Mas, desde já, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Também deixe seu like se você gosta desse tipo de vídeo. E compartilhe aí para os seus amigos que também gostam de Turma da Mônica Jovem. Agora, deixa eu só colocar a edição que eu tirei aqui, porque eu não irei precisar dela. E agora iremos falar sobre o outro lado da moeda. Eu falo sobre artes? Não sei se eu falo sobre artes. Falando aqui sobre as artes. A capa. Parece meio que uma linhagem assim, uma coisa de novela mexicana. Parece. Eu até gostei da capa. Eu até gostei. A capa tá boa. A quarta capa, eu não gostei muito. Já começa aqui tipo, a quarta capa já perde muitos pontos pra mim pelo fato de ter essa sinopse aqui em cima. Eu não gostei do fato de ter essa sinopse. Eu preferia quando não tinha, que era somente a imagem. E tipo, uma imagem mais bem feita, né? Os desenhos da história, eu não vou mentir não. A última edição que eu tinha lido da Turma Jovem realmente foi Peso Perigoso. De lá pra cá eu não li mais nenhuma. Eu só ficava acompanhando as capas e cada vez mais ficando mais triste porque eu não tava gostando. Aí eu disse, meu Deus, quando é que vai chegar uma edição que vai me interessar? Chegou. Eu li a edição, sendo que, tipo, os desenhos de dentro... Gente, agora eu entendo porque que o pessoal tá dizendo que Cebola tá parecendo o pai dele. Tipo, a gente vê Cebola jovem, parece que a gente tá vendo o pai dele. Porque, gente, tá parecendo o pai dele? Tá parecendo o pai dele? Eu não vou comentar sobre os desenhos dentro da história, gente, porque eu me assustei um pouco. Tá muito diferente. Tá muito diferente, meu Deus. E agora sobre a história. A história já começa num dia de prova. A gente já sabe que tem aquela questão, né? Tipo, tem sempre uma pessoa que fica morrendo por dentro, literalmente, pelo fato de que, tipo, prova, não estudou no dia anterior, precisa de uma filhinha. Quem é? Cebola. Não sou eu. Já passei por isso? Quem nunca, né? Mas teve aí Cebola que ele tava precisando de uma filhinha. Então, no caso aí, ele pegou a fila de Cascuda, sendo que aí no caso, ele entregou a prova primeiro, Cascuda entregou a prova depois, e no final das contas, quem acabou de certa forma sendo chamada pelo professor foi a coitada da Cascuda. E isso de certa forma é um acontecimento que vem à tona um pouquinho mais pra frente da história, porque aí no caso depois, a gente vê Maria Mello chegando super feliz para poder falar para as amigas, foi chamada para fazer um teste numa agência de modelos, e ali estava ela, pleníssima, feliz, porque é o sonho dela fazer aquilo. Aí, tipo, já vem Denise e Carmen meio que botar pra baixo que, tipo, vai deixar de comer aquelas coisas maravilhosas, tipo uma pizzazinha no final de semana, um hamburguinho, uma batatinha frita, um milkshake. Quase não vai ter vida com a família, porque vai ficar trabalhando direto, vai ficar viajando direto, isso, aquilo, outro, colocando aquele povo que fica botando pra baixo, né? Mas aí Mônica e Magali estão lá, salvadoras da pátria, então elas defendem Maria, Tony lá muito com interesseiro, atrás de Maria Mello, já avisando assim o futuro quando ela for famosa, mas mesmo assim segue com a vida. Então lá vai Maria Mello para poder fazer o seu teste, eis que ela vai correndo desesperadamente, quando dá fé, pá, um acidente, o carro acabou batendo nela, e nisso ela vai parar no hospital. Trágico, meu Deus. Quando finalmente acontece uma coisa de boa na vida, a vida vai lá, te dá uma rasteira e você cai de cara na lama. Quem gosta de Emerson Abreu pegou essa referência. Tá lá no hospital, eis o que é que acontece? Uma perna quebrada, meu anjo. Chega um rapaz chamado Lupe, a qual ele entrega flores pra Maria Mello. E no caso, quem é esse Lupe que tá tipo todo mundo... Ninguém conhece ele. Eis que ele diz que ele é o filho do taxista que acabou a atropelando sem querer. Até porque a gente quem leu a história conseguiu ver o drama assim, a aflição que o motorista tava por ter acontecido aquilo. Porque tipo,
Ele tava no direito dele. Maria Mello foi atravessar a rua correndo, descontrolada, né? Apressada, ansiosa pelo negócio da sua questão da agência de modelo. E nisso, no final das contas, o homem tava lá desesperado porque isso nunca tinha acontecido com ele. De certa forma, foi ela que passou na frente e ele não tinha visto. Então o filho foi lá para pedir desculpa. Sendo que quando ele disse isso a Maria Mello que tinha pegado as flores dele, ela ficou revoltada de um jeito, jogou as flores no menino e pegou e ficou dizendo que por culpa dele, por culpa do seu pai, eu não vou ser mais modelo e eu posso não andar mais e não sei o que, não sei o que, não sei o que, saia daqui. Quando eu li essa parte eu fiquei tipo, mano, o cara só tentou fazer uma gentileza, não precisava disso tudo, Maria. Ficou culpando o menino não tem culpa de nada, mulher. Outro fato assim que a gente tava vendo na história é que Mônica tava andando bem deprimida. Aquela famigerada bad, né? Magali sempre tentando colocar ela pra cima e Mônica tipo, ah não, eu não quero sair, eu não quero fazer nada. Tem dia que a gente tá assim, e nisso tá Cebola lá jogando videogame, e aí depois Cascão pega, liga, reclamando com ele, porque Cascuda acabou se ferrando por culpa dele, porque ele foi pegar a fila da prova de Cascuda, ele entregou a prova e no final das contas quem tomou foi Cascuda acabou se ferrando por causa daquilo e Cascão ficou puto com Cebola e Cebola ficou puto com Cascão porque Cascão tava defendendo Cascuda. Eu tava do lado de Cascão. Cebola, olha, de certa forma, o egoísmo de Cebola, minha gente, é um negócio que às vezes eu não aguento. Às vezes não, a maioria das vezes quando acontece essas coisas eu não vou não. Não me desce. A turminha vai lá visitar Maria Mello de novo e quando eles entram parece que tem uma floricultura na porta dela. Porque tipo, todo dia Lupe vai lá, leva um novo vaso de flores, porém ela não deixa nem ele entrar no quarto para começo de história. Então a enfermeira vai lá para poder levar as flores, sendo que aí ela pega e pede para jogar no lixo. Aí a enfermeira não joga no lixo, então ela deixa lá na porta. A porta dela tá parecendo uma floricultura. Eis então que entra um senhor, a qual ele pega, tem uma conversa com a turma e tudo mais, e nisso ele fica dizendo, olhe atentamente para essa moeda. Eu quero mostrar a vocês hoje o outro lado desta moeda. Que no caso, qual é o outro lado da moeda que ele se refere? Sempre olhamos um lado da vida e esquecemos a outra versão da história, o outro lado da moeda. E é sempre bom enxergar os dois lados. Então, vamos lá olhar a moeda? Vamos. Então ele dá uma jogadinha lá na moeda e nisso eles acabam fazendo uma viagem lá. Então, eles estão meio que flutuando, como se fosse uma projeção astral, digamos assim. E eles estão lá, basicamente, no local onde aconteceu o acidente de Maria Mello. Nisso, temos lá uma versão da história a qual Maria Mello basicamente estava morta. Ela poderia ter morrido com o acidente. Então, esse era o outro lado da moeda, o outro lado da história de Maria Mello. Ela apenas, de certa forma, foi um acidente, foi. Mas apenas, de certa forma, ela quebrou uma perna. Poderia ter sido pior? Poderia. Ela poderia ter morrido. Um outro lado de outra moeda. Que no caso, vão parar lá numa rixa, lá no campinho que tá tendo. Entre um grupo comandado por Cebola e um grupo meio que comandado por Cascão, que no caso tá tendo meio que uma rixa ali. Por quê? Cascuda não quis passar as respostas para Cebola. Nisso, Cebola acabou reprovando de ano e nisso ele ficou muito puto. Então basicamente seu círculo de amizades mudou completamente. Ele começou a se relacionar com as pessoas que moravam, com os meninos que moravam na rua de baixo. Então ele de certa forma ficou ainda muito revoltado com isso, então ele queria vingança contra Cascuda por ela não ter feito aquilo. Então acontece muita violência e briga entre a parte de Cascão e a parte de Cebola, que agora estão com aqueles outros amigos, com aquelas outras pessoas, que virou uma pessoa completamente diferente apenas por causa daquilo. Então começa aquela discussão, aquela briga sem parar. O outro lado da moeda em relação a Mônica e Magali, que no caso tá tendo a divisão de times. No caso, Magali é a capitã de um time de vôlei e Denise é a capitã de outro time. E nisso tá tendo a divisão, tipo, vai chamando quem vai pra qual time. E Mônica, ela fica em último. Tipo, ela é a última a ser escolhida. Eu sei bem como é isso, até porque sempre quando tinha queimada na escola, eu sempre era o último que era escolhido pelos times, sendo que aí no final das contas, do mesmo jeito que eu era o último a ser escolhido, era eu basicamente que sustentava o time inteiro, porque eu não jogava bola, mas eu passava o jogo inteiro desviando. Às vezes acabava a aula de educação física e ninguém conseguia me queimar. Então,
Um beijo bem grande no coração pra todo mundo que sempre me escolheu por último na queimada. E eu sempre sustentei o time nas costas, porque foi graças a mim que vocês não perderam o jogo, tá bom? Então, de certa forma, devido a essa viagem, a esse momento a qual eles ficaram nessa parte espiritual, vendo o outro lado da moeda, o outro lado da história, então eles meio que abriram os olhos em relação àquilo. Agradeça ao que está acontecendo agora, porque, tipo, de certa forma, se está acontecendo alguma coisa ruim, claro, não agradeça porque está acontecendo uma coisa ruim, mas pense, poderia ser algo pior. Que no caso, a questão de Maria Mello, ela quebrou uma perna, ela poderia ter morrido. A questão de tipo Cebola, que teve toda aquela discussão, a discussão de Mônica e Magali, e tipo, acabou tendo que as duas, que eu esqueci de falar aqui, mas as duas começaram a discutir. E tipo, ninguém queria Mônica no time porque Mônica era uma pessoa muito briguenta, e Magali e Mônica começaram a discutir e aconteceu todo esse cabaré. Então depois acaba com que Maria Mello se desculpa com Lupe pelo fato de que ela maltratou muito ele. E realmente, então, foi algo mais do que merecido para Lupe, porque o coitado levou patadas completamente desnecessárias. Então, tipo, eu entendo também o fato que tenha raiva, essas coisas, mas enfim, o coitado não tinha culpa de nada. Então, eles acabam entendendo a questão do outro lado da moeda, do outro lado da história, o que poderia ter acontecido. E lembrando também que, tipo, Maria Mello se desculpou com Lupe, Cebola falou com o professor e safou cascuda, e Mônica e Magali ainda continuam amigas. Então, a história vem com que depois esse senhor, ele tá falando com Ângelo. E quem é ele? Quem é ele? Ele é o patrão de Ângelo. Minha gente, Ângelo é um anjo. Quem é? God, amém, Deus. Eu fiquei surpreso. Essa foi a história do outro lado da moeda. E qual a minha nota para essa história? Eu posso dizer que eu dou nota 7 para essa história. Eu achei uma história boa. Devido aos comentários que alguns de vocês já disseram aqui, eu vi que muitos de vocês não gostaram. Mas eu gostei dessa história. Não é uma das minhas preferidas, mas é uma história boa, é uma história legal de ler, é uma história que traz uma mensagem interessante para todos nós, que no caso é esse pensamento do outro lado da moeda, do outro lado da história, e eu gostei dessa história. Eu dou nota 7 para ela. Mas, então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se vocês forem novos por aqui e compartilhe aí para seus amigos que também gostam de Turma da Mônica Jovem. Lembrando que amanhã nós teremos o anúncio de uma nova semana, que será a próxima semana aqui no canal, que será relacionado às Graphic MSP, 4 Graphics MSP em específico. Alguém aí dá um chute em qual que seja. Lembrando também que amanhã a gente também vai ter o vídeo sobre o álbum Smile, de Katy Perry. E na sexta-feira teremos a análise da outra edição da Turma da Mônica Jovem, edição 44, Amnésia. Mas então é isso. Um beijo pra todos vocês, até o próximo vídeo e tchauzinho.